Olá, bem-vindo a essa aula sobre avaliação de desempenho. Eu sou Dina Makiyama, o meu currículo está aqui no slide, é só você dar uma lida para conhecer um pouquinho do meu currículo. Se você já fez algum treinamento comigo, você já me conhece um pouco mais. Eu vou estar falando nesta aula de avaliação de desempenho. É um reforço sobre as preocupações de um líder ao fazer uma avaliação. Quais são os receios e as preocupações de um líder ao fazer uma avaliação? Normalmente, esses receios e essas preocupações muitas vezes atrapalham o andamento do processo de avaliação, porque muitas pessoas acreditam que a avaliação de desempenho é feita no dia em que está agendado, no dia que está preparado, sendo preparado, que a empresa determinou para fazer. Esse é um grande engano. A avaliação de desempenho ela é uma preocupação durante todo o período de desempenho do seu liderado. E eu vou trazer para vocês alguns itens que são preocupantes e depois, no final, eu vou trazer para você algumas soluções, entre aspas, que vão te auxiliar a reduzir um pouco esses receios e essas preocupações ao fazer uma avaliação de desempenho. Vamos lá? Normalmente, as pessoas sentem dificuldade ou preocupação em dar um feedback negativo. Um feedback positivo é tranquilo, a gente entende como fazer, o processo de elogiar, de falar sobre as potencialidades de alguém, é um processo geralmente muito bom. É muito gostoso quando você tem um profissional que atende todas as suas expectativas. Mas não é uma regra, né? Às vezes nós temos pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de relacionamento ou até mesmo de cumprir uma tarefa. E o nosso papel quanto líder é desenvolver essa pessoa. E não é possível desenvolver qualquer pessoa se nós não pensarmos em uma forma de dizer para ela o que precisa ser desenvolvido. Né? E nesse momento em que a gente pensa em dizer para a pessoa o que ela precisa desenvolver, é interpretado muitas vezes como um feedback negativo. Mas na realidade, a maior preocupação ao dar um feedback apontando os pontos a desenvolver, nós, quanto líderes, temos o receio de desmotivar o liderado. Essa é uma das grandes preocupações. Nós também ficamos com uma preocupação muito grande com a reação que esse avaliado vai ter. Será que ele vai guardar mágoa? Será que ele vai ter ressentimento? Será que ele vai ficar desanimado? Vai trabalhar menos? Não vai produzir aquilo que a gente espera dele só porque nós pontuamos aqueles pontos que ele precisa desenvolver? E algumas vezes nós, enquanto líderes, sentimos dificuldade em saber como pontuar esses pontos, como trazer para ele essas percepções nossas, né? Como falar? De que forma falar? Se eu amenizar demais, vai parecer que não é um ponto a ser tratado. Se eu for muito ríspido ou muito direto, eu corro o risco de criar ali ressentimento, desânimo e mágoa, como a gente trouxe, né? Então, qual é a melhor forma de fazer isso de uma maneira construtiva? Então, toda vez que nós temos uma preocupação em dar um feedback negativo, nós precisamos pensar qual desses receios são os nossos maiores receios, né? Para poder pensar e trabalhar em soluções em cima dessas nossas preocupações. É muito comum também os líderes terem receio de ser injusto, né? Toda vez que eu pergunto para as pessoas o que incomoda, o que é difícil para você quando você vai dar um feedback, quando você vai fazer uma avaliação de desempenho. As pessoas e os líderes costumam ter medo de ser injusto. Eles ficam preocupados, será que eu não vou ser injusto? Será que o que eu estou pensando é realmente verdade? É verdadeiro? Será que isso é algo que é certeza?
O líder muitas vezes tem uma ansiedade de não ser imparcial na avaliação. Se isso acontece com você, não se preocupe. Isso é uma preocupação de todos nós enquanto líder, né? É muito comum que a gente sinta insegurança. Será que eu estou certo sobre essa pessoa? Se você é alguém que não tem essa dúvida, pare para pensar. Porque nós não somos o dono da verdade. E muitas vezes esse nosso pensamento, essa dúvida sobre a nossa opinião, nos leva a refletir um pouco mais sobre o que vamos falar, sobre a forma como estamos avaliando. Isso é positivo. Ter essa dúvida é algo positivo para o líder. Nós, quanto líderes, algumas vezes temos dificuldade em equilibrar, né, o feedback positivo e o negativo. Vamos imaginar que o nosso colaborador, na maioria das vezes, ele não é 100% ruim e ele não é 100% bom, entre aspas. Eu uso a palavra ruim, mas não é ruim, né? Vamos pensar que ele não é 100%, ele não atende 100% do que eu tenho quanto expectativa. E que ele talvez não atenda 100%, não atenda 100% do que eu tenho como expectativa. Vamos pensar em atender, né? O quanto essa pessoa me atende e não se ela é ruim ou não ruim, né? Porque a conotação de ruim é algo que está estragado, é algo que não está bom, é algo que não é bom o suficiente. E quando nós pensamos em seres humanos, nós pensamos em o quanto ele está adequado para aquela função naquele momento. Então, toda vez que nós temos dificuldade em equilibrar o feedback positivo e o feedback negativo, é porque nós estamos pensando o quanto aquilo que ele não atende das minhas expectativas é maior ou menor do que aquilo que ele atende. E aí vem uma preocupação muito grande nossa enquanto líder de imaginar que ao pontuar aquilo que ele precisa desenvolver no nosso entendimento, vá prejudicar aquilo que ele faz muito bem. Como que eu equilibro isso? Como eu faço isso? Né? Que maneira eu consigo equilibrar? Dizer para ele o quanto ele é importante para a nossa equipe, o quanto ele é importante para a nossa organização e, ao mesmo tempo, o quanto ainda há pontos que ele precisa desenvolver. Essa é uma dor do líder, né? É algo que a gente tem muita dificuldade em fazer. Por quê? Porque nós temos uma preocupação humana em como fazer isso sem prejudicar a pessoa. Outra coisa que nós temos é o medo de prejudicar o desenvolvimento do profissional após o processo avaliativo, né? Que é o fato de que, ok, eu trouxe os pontos que você precisa melhorar e a partir daí você fica tão magoado comigo, tão chateado comigo, porque eu não consegui mostrar para você que também tem pontos a melhorar, que você decai aí a sua produtividade, o seu comprometimento com a equipe. Todos esses receios, eles são normais. Eles são algo que o líder tem que ter. É preciso ter essas preocupações, porque essas preocupações te tornam um líder mais humano, um líder mais preocupado com a sua equipe, um líder mais envolvido com a sua equipe. E isso é bastante importante. Um líder que tem dúvidas, um líder que se sente algumas vezes inseguro, é um líder humano. É um líder que tem uma preocupação com o outro, né? Tem um envolvimento com os seus colaboradores. A preocupação com a reação do liderado é normal. É algo que muitas vezes nós precisamos pensar. Por isso que a avaliação de desempenho do colaborador A, do colaborador B, do colaborador C, ela não é igual. Não existe uma forma de falar igual para todos. O que existe é a preparação do ritual
para falar com esse liderado, que é a preparação de você preparar esse liderado de maneira antecipada, estar presente no horário da avaliação, fazer uma boa ação de rapport, ou vamos chamar de uma boa recepção desse colaborador, fazer um acordo com esse colaborador da forma como ele vai conduzir essa avaliação e, consequentemente, vai conduzir o feedback, né? Mas é importante nós entendermos que precisamos ter uma preocupação com o equilíbrio emocional do avaliado. E isso, cada um tem o seu. Você conhece seus colaboradores. Você sabe que há colaboradores na sua equipe que você pode falar de uma maneira muito mais direta. Que ele é uma pessoa equilibrada, tranquila, que vai entender o que você está falando. E vão ter outros colaboradores que você vai ter que tomar uma certa precaução. Talvez ele tenha um indicador de sensibilidade maior. E o líder tem que ser capaz de fazer essa leitura. Outra coisa, nós líderes muitas vezes temos insegurança quanto aos questionamentos e às discordâncias do nosso avaliado. Ok? Como que a gente pode ajudar nisso? Nós podemos pensar que vai haver questionamentos, que vai haver discordâncias. É natural, faz parte do processo democrático de avaliação. É um direito do liderado questionar, é um direito dele discordar. O que você, quanto líder, precisa é estar calçado em tudo que você vai dizer em fatos, em situações reais, e não nas suas crenças e nos seus valores, nos seus questionamentos quanto à forma de agir desse profissional. E precisa saber se aquilo que você está falando está calçado em algo concreto e não em crenças e valores. Aquilo que você está pedindo, cobrando do teu colaborador, ele é algo que a CPTM ou a empresa que você está trabalhando quer? É algo que a empresa pede para esse colaborador fazer? Pede para que ele se comporte dessa forma? Cobra dele? Isso está na descrição de cargo dele? Isso é algo que é inerente à função dele? Isso é algo que foi acordado entre você e ele? Se não foi, não leve isso para avaliação de desempenho. Primeiro faça um trabalho de preparação do seu liderado para que ele saiba o que você espera dele, quais são as expectativas que você tem em relação a ele, ok? E depois sim, você pode questionar, você pode cobrar, você pode exigir, mas se você não fez isso, se não há um acordo, se não há nada formalizado, se não há um contrato de trabalho com ele, mesmo que seja verbal, daquilo que você tem como expectativa do trabalho dele, como que você pode cobrar isso dele na avaliação de desempenho? Né? É preciso que você se questione primeiro se o questionamento que ele vai fazer tem fundamento. Né? É uma autoavaliação sua enquanto líder, antes de fazer a avaliação com o seu liderado. Como está sendo o seu papel como líder? Você tem claro para o seu liderado tudo aquilo que você tem quanto expectativa? O que você está colocando como expectativa é algo que a CPTM tem quanto expectativa desse liderado? Se sim, legal. Você pode fazer os questionamentos que você saberá com certeza responder todos os questionamentos que vier dele. Uma outra preocupação com a reação do liderado, ela está muito embasada no receio de abalar a relação com o liderado. Tem líderes que não falam a verdade para o liderado porque ele tem medo.
que a partir dali a relação dele com esse liderado vai ficar complicada, né? Esse medo é porque a relação ela não está embasada em uma relação profissional. Muitas vezes ela está embasada em uma relação pessoal e amigável. Amigos a gente tem em todo lugar que a gente gosta de ter, mas no trabalho, a primeiro contrato de relação, ela é profissional. Se o profissional que trabalha com você se tornar seu amigo, isso é lucro, isso é ganho, que bom. Mas você nunca pode esquecer que a sua primeira relação com esse profissional é profissional. E ao ter uma relação profissional, ele gostar de você é muito positivo. Mas se ele deixar de gostar de você, porque você é um líder que cumpre o contrato de trabalho, presta serviço e é ético com o trabalho que você faz, sinto muito, talvez esse profissional possa ser uma pessoa na sua equipe que não goste de você quanto pessoa, mas quanto profissional, ele tem o respeito que você merece. Então a gente precisa pensar que tipo de relação eu quero ter na minha empresa. Eu quero ser um líder que cumpre aquilo que precisa cumprir, atende aquilo que a empresa espera de mim, pelo qual eu recebo o meu salário, ou eu venho para essa empresa para fazer amigos, né? Para fazer amigos. Se é para fazer amigos, de repente você não precisa ganhar o salário que você ganha. Talvez você não precise estar trabalhando nessa empresa. Talvez você possa trabalhar em uma outra função ou em um outro lugar onde você possa fazer amigos. O teu objetivo na empresa não é fazer amigos. Se fizer é lucro. O teu objetivo é ser um excelente profissional. É para isso que normalmente nós recebemos o nosso salário no final do mês. Eu sei que é uma coisa às vezes dura, cruel, mas é uma verdade, né? Às vezes a gente precisa enxergar qual é o nosso papel dentro desta organização ao ter recebido o crachá e a promoção para ter um papel de liderança. Outra preocupação que normalmente é comum é com a receptividade do feedback, da negação, das resistências e das críticas. Isso eu já falei bastante aqui nesse slide, né? Isso vai acontecer, mas precisa que você esteja embasado em fatos, em situações, que você tenha cobrado algo, que seja algo que você antes tenha acordado com o seu colaborador. E aí, quando vier negações, resistências ou críticas, você tem argumentos sobre isso, contra fatos, né? Contra fatos, contra situações reais, contra situações acordadas, muito pouco provável que haja críticas e resistências. Se elas existirem demais, é bom você repensar um pouco que forma você está fazendo esses acordos com essa pessoa. Talvez você tenha que repensar a forma como você vem gerindo, em especial esse profissional. E agora vamos falar um pouco nesses próximos slides sobre ações que podem ajudar você a minimizar as preocupações na avaliação de desempenho. Eu trouxe nos slides anteriores as preocupações, né, que você tem, que eu tenho, que todos nós temos em uma avaliação de desempenho. E agora eu vou propor para você algumas soluções que possam minimizar isso, né, que levam isso para que você possa, na realidade, minimizar, acabar com essas preocupações não é bom, não é positivo, né? Porque toda vez, como diz uma amiga minha, que você entrar para fazer algo do teu trabalho e você não tiver nenhum pouquinho de dúvida, nenhum friozinho na barriga, significa que você já não está mais fazendo isso com a preocupação que aquela situação merece. Então, ao fazer avaliação de desempenho e se sentir um pouco inseguro ou um pouco, será que eu vou fazer o certo ou não? Faz parte, né, da nossa profissão enquanto líder, né? Nós estamos lidando com pessoas e pessoas merecem e nós devemos ter uma preocupação em relação a elas.
Dando continuidade agora a tudo aquilo que a gente tem como solução, como ideia do que pode ser feito para que você possa melhorar aí o teu processo avaliativo, o primeiro passo é: tenha com o seu colaborador uma comunicação aberta e constante. Esse é um passo essencial. Se você não fez no passado, durante o ano todo, você não trabalhou um feedback e uma comunicação aberta e constante com o seu liderado, esse é um ponto preocupante. Por quê? Porque ao sentar com ele para fazer a avaliação, essa avaliação será uma surpresa. Será algo que você não treinou antes, que você não conversou com ele antes. E poderá, em alguns momentos, parecer como uma traição. Ele trabalhou o tempo todo, o ano todo, ou 6 meses, dependendo do ciclo avaliativo. Ele trabalhou, ele produziu, ele te entregou, ele fez diversas entregas. E em nenhum momento você teve uma comunicação aberta, pequenos feedback com ele, para dizer os pontos de melhoria e para elogiar os pontos e potencializar aquilo que ele tem de melhor. Ao sentar na avaliação de desempenho e você não fez esse trabalho antes, tudo que você vai dizer é uma surpresa. E essa surpresa, ela é ruim, ela não é boa, mesmo que o que você tenha a dizer é positivo. Né? E por isso é importante que você mantenha com o seu colaborador uma comunicação aberta e constante. E tenha como meta e tenha como ideia na sua gestão quanto líder, de que tudo que você está passando para o colaborador não vai servir apenas para que ele faça melhor a tarefa, e sim que ele melhore quanto ser humano, quanto profissional, tanto para trabalhar na empresa onde ele está inserido hoje e aonde você é líder dele, mas que também isso sirva para a carreira dele, para que ele possa crescer e se desenvolver e, com certeza, galgar novos caminhos, novas funções, outros desafios. Quando você tem esse olhar para o seu colaborador, você consegue manter uma comunicação aberta e constante, porque o seu papel como líder não está só naquela função, naquela atividade. Ela está em desenvolver pessoas. É esse o papel seu quanto líder. Se você não fez isso no passado, passa a fazer a partir de agora. Antes de fazer a avaliação de desempenho, talvez tenha uma oportunidade de pontuar algumas coisas, para que já você possa preparar o terreno para o dia da avaliação. Faça reuniões individuais regulares com a sua equipe. Ao iniciar o ano, pegue a sua agenda. O quanto você vai reservar dentro de um período de 1 mês ou de 3 meses de um horário para fazer uma reunião individual com o teu colaborador. Não é uma reunião para tratar de um projeto, é uma reunião para falar dele. Ele é o projeto dentro da sua empresa. Ele é a pessoa ou é algo que você precisa desenvolver e trabalhar. Então, traga esta profissional ou este profissional para que você possa conversar com reuniões regulares sobre o desenvolvimento dele e sobre a performance dele. Mantenha esse contato frequente com o seu liderado. Discuta as metas com ele, o progresso, o feedback. Quando você for fazer o feedback real ou avaliação de desempenho, que é aquela que exige um ritual, que é aquela que a empresa quer que você faça, nada daquilo que você for dizer vai ser surpresa. Por quê? Porque tudo aquilo você já vem conversando o ano todo. Então, vai ficar uma comunicação sem ruído, sem mágoa, sem problemas, né? Mantenha um canal de comunicação aberto com o seu liderado. Você é um profissional que o teu liderado bate na sua porta e você está sempre ocupado para ele? Se você é alguém assim, para pensar. Talvez você não esteja sendo um líder de pessoas. Talvez você esteja sendo um gestor de processos.
ou um gestor de tarefas. E esse não é o papel do líder, né? O papel do líder é gerenciar pessoas. Então, a sua porta, o teu tempo, ele precisa estar, na maioria das vezes, disponível para o seu colaborador, né? Para que você possa ajudá-lo nesse desenvolvimento profissional e naquilo que ele está fazendo ou trabalhando, né? Isso é muito importante que você tenha claro, né? Que é um papel seu quanto líder. Prepare-se para a avaliação. Prepare-se. Prepare-se para fazer a avaliação. Mesmo que você tenha feito essa avaliação todo o tempo, todo o ano, várias avaliações, não chegue para fazer a avaliação e naquele dia você abre o sistema. Pegue a sua pasta, onde você tem todas as informações dos seus colaboradores. Avalie os seus colaboradores. Compare um e outro. Veja se naquela avaliação não está embutida suas crenças, seus valores. Será que você não está avaliando melhor a colaboradora A do que a colaboradora B, em função de você gosta mais da forma dela agir, se você gosta mais da forma como ela interage com você? Avalie se esse fator, o gostar, a amizade não está influenciando. Avalie se as tarefas que você está avaliando em relação a ela são tarefas que a empresa exige que ela faça e não são tarefas que é algo que você gosta que seja feita, né? Avalie também se você não está levando em consideração uma comparação com alguém que você gosta muito. Colete dados de diferentes fontes. Vai lá e olhe a autoavaliação desse liderado. Veja como ele se autoavaliou. Converse com os colegas. Peça feedback sobre o colaborador que trabalha com essa pessoa. Como que ele vê essa pessoa. Mas traga a sua ideia sobre aquele profissional de uma forma isenta. Avalie os resultados dos projetos que esse profissional fez, né? De posse de tudo isso, aí sim, sente sozinho e faça a avaliação do profissional. De forma que toda nota, toda atribuição de conceito que você der para esse profissional seja calçado e validado em cima de algo que seja real, de algo que seja fato, de algo que seja possível de explicar, possível de mostrar, né, no material. Documente o desempenho, né? Mantenha registro dos feedbacks anteriores. Vá lá no feedback anterior e resgate o que você pediu para ele fazer. Se aquilo que você pediu para ela ou ela fazer para o desenvolvimento foi feito, houve resultado, não houve resultado, imagine que o teu profissional que trabalha com você, ele é o teu trabalho. Se você é um líder, o teu insumo de trabalho é o seu liderado. Não é aquela apresentação. Não é aquele projeto, é o seu liderado. É ele que você deve preparar para fazer aquele projeto, para fazer aquela apresentação. Se você está fazendo muitos projetos sozinho, carregando eles nas costas, é porque você não está preparando a sua equipe e o seu liderado para fazer aquele trabalho. Então, você precisa refletir sobre isso. É também muito bem-vindo que você simule a avaliação. Pare na frente do espelho, simule o que vai falar, simule os contra-argumentos, exercite a forma e o tom como que você vai falar. Isso vai auxiliar muito você nesse processo
de se preparar para avaliação de desempenho. Por isso que é importante que você se prepare muito. Pense nas ações que você vai dizer, pense naquilo que você vai propor como desenvolvimento. Não adianta só pontuar, falar aquilo que precisa de ser desenvolvido. É preciso que a gente também traga muitas sugestões de desenvolvimento. Pesquise sobre isso, né? Estude o seu liderado. Incentive a autoavaliação do seu liderado. Promova a reflexão e o autoconhecimento dos liderados sobre o seu desempenho. Se você não faz isso, faça. Quando abrir o processo de autoavaliação, converse com o seu liderado. Não deixe para conversar com ele só no momento em que você vai avaliá-lo. Peça para ele, explique o que é a autoavaliação. Peça que ele faça uma reflexão, né, do desempenho dele. E que você vai ficar muito feliz com essa reflexão, porque essa reflexão dele vai te ajudar a fechar a avaliação dele. Muitos líderes, quando abrem a autoavaliação, ignoram o colaborador. Não chamam eles para uma reunião para falar o que é a autoavaliação. Para falar para eles da importância de se autoavaliar. Porque, com base nessa autoavaliação, você vai avaliá-los também e poder ali tirar vários itens, várias dúvidas sobre o desempenho deles e que você não sabia ou que talvez não tenha olhado por este ângulo. Então, promova essa autoavaliação. Não só cobre, olha, o prazo está ali, você não está cumprindo, você ainda não fez a sua autoavaliação. Isso vai mostrar para o seu liderado que você é uma pessoa que se preocupa com a opinião dele. E isso já é algo que vai trazer para você, na hora da sua avaliação com esse liderado, uma confiança maior, né, daquilo que ele tem em relação a você e a forma como você o avalia. Delegue responsabilidades. Confie nos seus liderados. Dê oportunidades a ele de assumir novos desafios. Essa é uma atitude que vai te ajudar muito na sua autoavaliação, na avaliação do seu liderado. Se você foi um profissional que durante o ano, durante todo o período em que você esteve com esse profissional, você deu oportunidade para ele assumir novos desafios, é muito positivo porque quando nós damos para o profissional a possibilidade de assumir novos desafios, é a oportunidade que a gente tem de ver, de enxergar os pontos que ele precisa melhorar. A gente não dá novos desafios para o colaborador para que ele se saia muito bem. Se você faz isso, não está correto. Você dá novos desafios para que ele possa desenvolver novas competências, para que você possa auxiliá-lo no desenvolvimento dessas competências. Então, todo novo desafio é possível, é passível de erro. É passível que ele erre. Se você está dando algo novo para ele fazer, tenha a expectativa de que ele não vai fazer tão bem. Se você é um profissional que dá algo novo para o teu colaborador fazer e quando ele não faz tão bem, você recua, você tira dele porque acha que ele ainda não tem capacidade ou não tem maturidade, esse não é o verdadeiro papel do líder. Né? O verdadeiro papel do líder é segurar na mão desse profissional nesse novo desafio e capacitá-lo para tal. E ter a capacidade de compreender que nesse momento ele não vai fazer 100%. E aí, no momento da avaliação, você precisa levar isso em consideração. Né? Você precisa levar esses erros ou essa forma como ele fez algo que não foi exatamente como você esperava,
em consideração nessa avaliação, porque, na realidade, esses desafios que você deu foram desafios para que ele aprendesse. Faz uma reflexão. Você ofereceu oportunidades de treinamento e desenvolvimento para esse profissional? Será que você está cobrando algo, exigindo algo dele, no qual você não deu a preparação necessária? Então, sempre que você puder, invista na formação e aprimoramento dos seus colaboradores. Invista nas habilidades desses liderados. Se você fez isso, se você é um líder que faz isso, sua avaliação vai ser tranquila. Por quê? Porque você está investindo no desenvolvimento. Se você deu oportunidades, você delegou responsabilidades, você capacitou esse profissional, você permitiu que ele errasse para desenvolver as habilidades e ainda há coisas que precisam ser desenvolvidas, ok, você vai pontuar isso na avaliação de desempenho para que você possa construir um novo desenvolvimento e um novo ciclo e um novo período para esse colaborador. Agora, líder, olha para mim. Se você não fez isso, se você não desafiou teu colaborador, se você não treinou seu colaborador, se você não desenvolveu seu colaborador, se você não manteve um canal aberto com ele, se você não fez pequenos feedbacks durante todo o ano, reflita o seu papel de líder. Por quê? Para você ser um bom líder e tirar das pessoas o que tem de melhor, você também precisa se desenvolver quanto profissional. Então, talvez, se você não fez nada disso, cabe uma autorreflexão e uma conversa com o seu líder sobre o que pode ser feito para que você se desenvolva melhor quanto líder. Você não nasceu sabendo, você não tem a obrigação de saber liderar, né? Mas você pode aprender e pode desenvolver quanto líder. E essa é uma das reflexões que você precisa fazer. Então, a avaliação, ela não é só sua em relação ao seu liderado. É uma autoavaliação do seu papel enquanto líder. A chave para uma avaliação boa, sem estresse, uma avaliação que leve os nossos colaboradores, os nossos liderados para uma trilha de desenvolvimento e de melhoria no ambiente de trabalho. E também para que a gente leve os nossos liderados em direção a uma carreira. Para que os nossos liderados saibam que esse lugar onde ele trabalha hoje não é o único lugar que ele pode trabalhar. De que eu preparei ele para qualquer emprego, para qualquer função, para onde ele for amanhã, ele será um profissional bem preparado. Ele é um profissional do mercado, ele não é um profissional da nossa empresa. Você tem que pensar sobre isso. Você é um profissional de uma empresa e de uma função exclusivamente, ou você é um profissional de mercado? Essa é uma reflexão. Você prepara os seus liderados para serem um profissional de mercado ou para ser um profissional apenas desta empresa ao qual você trabalha? Se você o prepara para ser um profissional apenas desta empresa que você trabalha, ele vai ser um profissional inseguro. Porque tudo aquilo que ele fizer, ele vai ter a preocupação de se manter naquele emprego e nunca perder aquele emprego. E aí ele não vai trabalhar para ser o melhor, ele vai trabalhar para manter o emprego. E isso é muito limitado, né? A gente precisa ter horizontes abertos, né, na nossa vida e na nossa carreira, mesmo que nós passemos a nossa vida inteira nesta empresa. Mas precisamos ter a segurança e a certeza que somos um profissional de mercado e que não estamos refém de ninguém, nem do nosso líder e nem da empresa a qual a gente trabalha. Este é o seu papel quanto líder ao preparar esse profissional. Precisa haver uma comunicação constante, um desenvolvimento profissional,
a criação de um ambiente positivo e de feedback. E aí, você estará preparado para realizar as avaliações junto com a sua equipe, de forma a levar esses profissionais a serem profissionais de mercado. E isso vai trazer benefícios não só para a empresa que você trabalha, mas para todas as pessoas à sua volta, na sua equipe. Boa avaliação de desempenho.